De volta com o nosso curso sobre o Estatuto do Estrangeiro e para falarmos agora do artigo 7º. Marquem o artigo 7º do Estatuto, uma questão importante, uma questão de prova. Afinal de contas, quando que eu não posso ter a concessão do visto ao estrangeiro? Vejam só o texto do artigo 7º do Estatuto do Estrangeiro. Não se considerará visto ao estrangeiro, inciso 1º, menor de 18 anos, desacompanhado do responsável legal ou sem sua autorização expressa. Atenção, eu não posso afirmar que nenhum menor de 18 anos, não receberá o visto. Eu tenho que perceber que é o menor de 18 anos que está desacompanhado do responsável legal ou sem a autorização deste, sem a autorização expressa do responsável legal, tá? Então atenção com o inciso 1º, já foi objeto de questões de concurso, tá? Eu não posso afirmar que o menor não receberá o visto, né? Que eu não considerei visto em hipótese alguma ao menor de idade. Não, é ao menor desacompanhado, é ao menor sem autorização do responsável legal. Atenção com o inciso 1º. Inciso 2º, considerado nocivo à ordem pública ou aos interesses nacionais. Óbvio, né? Se eu tenho um estrangeiro tido como nocivo à ordem pública ou aos interesses nacionais, o Brasil não vai conceder visto de entrada para este estrangeiro. Uma questão natural aí. Conceito subjetivo, né? O que é um estrangeiro nocivo ao interesse público, nocivo, né, ao interesse nacional? É claro que aí vai depender da respectiva discricionariedade do Poder Executivo, do Poder Público, em considerar o estrangeiro enquadrado ou não no inciso 2º, tá? Então, não se considerar visto ao estrangeiro, inciso 2º, considerado nocivo à ordem pública ou aos interesses nacionais. Inciso 3º, marquem o inciso 3º, questão de prova também. Anteriormente expulso do país, salvo se a expulsão tiver sido revogada, tá? Atenção, desde já, não confunda expulsão com deportação. Na deportação, o estrangeiro deportado pode, atendidas determinadas condições, regressar ao território brasileiro, voltar ao Brasil? Sim. Agora, e o estrangeiro expulso? Em regra, o estrangeiro que foi expulso não pode retornar ao território brasileiro, a não ser que receba o perdão presidencial, tá? A não ser que o presidente da República, que é a autoridade competente, revogue a respectiva expulsão. Então, por isso, a ressalva do inciso 3º. Então, atenção com o artigo 7º, inciso 3º. Não se considerará visto ao estrangeiro anteriormente expulso do país, salvo se a expulsão tiver sido revogada. Inciso 4º. Condenado ou processado em outro país por crime doloso, passível de extradição segundo a lei brasileira. Marquem também. Não será concedido visto ao estrangeiro condenado ou processado em outro país por crime doloso. Grifem, crime doloso, um crime no qual ele teve a intenção de cometer o respectivo crime, sempre de acordo aí com a legislação brasileira, tá? E naturalmente, né, que seja passível de extradição segundo a própria legislação brasileira. O importante aqui, em termos de concurso, é perceber que muitas vezes a banca examinadora vai trocar o doloso por culposo, não cai na regra, tá? No culposo eu não tenho a intenção de cometer o crime, vamos dizer assim, tá? E também, colocar aqui crime político. Peraí, se eu tenho um estrangeiro sendo acusado da prática de um crime político no exterior, o que pode acontecer, inclusive, por parte do Brasil? Ora, pode ser que ele solicite ao governo brasileiro asilo político e possa ser, inclusive, que o Brasil conceda a esse estrangeiro o respectivo asilo político, tá? Então, atenção ao crime disposto no inciso 4º. Não se considerará visto ao estrangeiro condenado ou processado em outro país por crime doloso, passível de extradição segundo a lei brasileira. E por fim, o inciso 5º, que não satisfaça as condições de saúde estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Pode ser que seja necessária uma barreira epidemiológica em determinadas situações. Então, por isso que eu tenho aí essa menção do inciso 5º, tá? Não se considerar visto ao estrangeiro que não satisfaça as condições de saúde estabelecidas pelo Ministério da Saúde, tá? O importante mesmo aqui, tá
no inciso 1º, em menor escala, tá? E, sobretudo, nos incisos 3º e no inciso 4º, tá? Então, atenção com o artigo 7º, uma questão de concurso que já foi cobrada anteriormente em concursos no âmbito, né, que cobrou aí o Estatuto do Estrangeiro, ok? Bem, com isso a gente finaliza nossa pequena aula, foi só para analisar realmente aí o artigo 7º, quais são as hipóteses onde não acontecerá a concessão de visto por parte do Brasil ao estrangeiro, tá? E no nosso próximo encontro a gente vai fazer aquela associação que eu comentei com vocês, né? Dos tipos de vistos existentes, tá? Com os respectivos conceitos. O que é um visto, né? Transitório, também chamado de visto de passagem, mas o nome correto, visto transitório. A gente vai estudar do artigo 8º em diante, ok? Obrigado, até o nosso próximo encontro então, dando continuidade ao Estatuto do Estrangeiro.